Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Dessa feita, estamos aqui com o presidente da OAB subseccional de Mossoró, Canindé Maia, para falar um pouquinho das realizações da OAB, mas também, doutor Canindé, falar um pouco de uma crise que se instalou no nosso Brasil, uma crise já anunciada, que é a crise do sistema carcerário, que toca a todos, né? Tanto os que trabalham no setor, como a população em geral. Então não sai daí, voltamos já. Acesse www.admossoró.com.br e fique por dentro dos acontecimentos da Assembleia de Deus em Mossoró. Artigos, programações, calendários de eventos, endereços das congregações, link para rádio e TV e muito mais. Visite nossa página oficial. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Como falamos, estamos aqui com o doutor Canindé Maia, presidente da OAB subseccional de Mossoró. Doutor Canindé, seja bem-vindo. Doutor Nazir, eu queria agradecer, saudar aos telespectadores da TV AD Mossoró, dizer da felicidade de estar aqui no programa Dinâmica do Direito, falando sobre temas da nossa OAB e temas do cotidiano do estado do Rio Grande do Norte e de nossa cidade e do nosso Brasil. Doutor Canindé, o Dinâmico Direito tem sido uma parceira da OAB. Eu contei, junto com a equipe aqui, foi na média de 6 comissões que participaram aqui nesses bancos aqui, foram entrevistados. Nós temos o maior interesse que é a OAB, né? Porque a OAB é uma entidade não apenas de classe, é uma entidade fortíssima, uma entidade que tem participação, é uma instituição também da nossa Constituição em prol da sociedade. Vocês estão um trabalho de parabéns. Eu agradeço a parceria da TV AD Mossoró. Vamos firmar novas parcerias para o ano 2017, parcerias de transmissão até mesmo nos nossos eventos, gravação dos nossos eventos para transmissão. Nós agora também entramos na TV online, nós estamos com a TV OAB online, né? Ainda em fase experimental, claro que a gente não vai conseguir o know-how que tem uma TV como a AD, Assembleia de Deus, e vamos tentar pelo menos trabalhar e aproveitar alguns dos seus programas para botar no ar na nossa grade, na pequena grade da TV online. E isso é um prazer sempre, e agradecer essa parceria da TV AD com a nossa OAB. A OAB que, como você disse mesmo, não é somente uma instituição que defende uma classe, que defende os advogados. Ela tem papel preponderante na sociedade, defesa da Constituição e defesa da cidadania. Isso está lá na Constituição, é um papel essencial, vem até mais à frente do que o papel de defesa da prerrogativa do advogado, quando a OAB tem por obrigação defender o cidadão. Doutor Canindé, daqui a alguns minutos vamos já entrar na temática específica, a questão da crise no sistema carcerário. Mas vamos aproveitar o primeiro bloco aqui para falar um pouquinho. O senhor assumiu a OAB há um ano aproximadamente e nos passe aqui, aproveite esse canal para dizer algumas realizações e conquistas do ano 2016. Doutor Nazir, foi um ano de muita luta, né? De muita interação com o próprio judiciário. Nós que somos advogados sabemos da dificuldade, apesar da Constituição Federal, apesar da nossa
estatuto da nossa ordem, dizer que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado, mas nós sempre aqui e acolá nos deparamos com alguns problemas, com poucos, mas alguns problemas com magistrados, com o próprio Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e a OAB vem nessa luta, no diálogo, para equilibrar esta relação, e nós, graças a Deus, no ano 2016, foi uma das nossas realizações, foi equilibrar esta relação, quando, ao final do ano, no segundo semestre, o representante do CNJ esteve em Mossoró, ouvindo os juízes, convidou também a OAB, a presidência da OAB esteve lá, a diretoria representada por mim e pelo nosso vice-presidente, doutor Cálio Gameleira. Estivemos discutindo com o juiz e com o representante do CNJ, que porventura é advogado, é um representante da advocacia no CNJ, substituiu o nosso ex-representante, doutor Paulo Eduardo Teixeira, que foi presidente da OAB estadual. Então ele nos ouviu o clamor, claro que nós explanamos e mostramos a todos os juízes que estavam na reunião alguns pontos de dificuldade, e na hora mesmo nós tínhamos acabado de superar uma dificuldade no segundo juizado especial, que era o não atendimento de telefones, porque os advogados alegavam que ligavam para lá para saber se ia ter audiência ou não, porque o AR não estava juntado no processo eletrônico para que ele consultasse para saber se ia ter ou não audiência, se o cliente dele ou a parte foi ou não intimada. E num momento de reunião, eu, o doutor Cálio Gameleira e a doutora Juliane, que é a juíza do juizado especial, do segundo juizado especial, nos deu a solução de imediato. Disse: doutor, eu vou baixar uma portaria agora e qualquer advogado que consultar no prazo de 24 horas o seu processo e o AR não estiver junto, ele não precisa de vir para a audiência, porque a audiência não vai acontecer. Vou determinar agora que a secretaria, até 24 horas, junto todos os AR, para que o advogado saiba ou não, consultando o processo judicial eletrônico, saiba ou não se vai haver. Então, solucionou o problema que os advogados reclamavam tanto, de ligar para saber se tinha audiência, tinha uma determinação da juíza, porque teve redução no seu número de servidores, e aí vale a pena a gente não pressionar, a gente não brigar, vale a pena a gente ir para o diálogo, porque o diálogo com o judiciário tem servido bastante para resolver pequenos problemas que a gente poderia ter um entrave na condução dessa relação judiciário e advogado. Tivemos também, no início do ano, uma luta feita com a Caixa de Assistência do Advogado, as senhas de acesso ao fórum, aquelas catracas que, por sinal, estão sem funcionar até o momento por causa daquele problema que houve no sistema de computadores do Fórum Municipal. Então, todo o sistema foi apagado, mas, no primeiro momento, nós cadastramos todos os advogados adimplentes que tinham acesso ao Fórum Municipal Dr. Silveira Martins, sem a necessidade de pegar uma fila, pegar um cartão. Simplesmente digitando uma senha, ele acessava ao fórum. Então, foi uma das conquistas da advocacia. Nós tivemos também, este ano, várias ações feita em defesa da cidadania. Nós tivemos, em fevereiro, o projeto Anjo da Educação, feito com o Centro Social Francisco Dantas, em prol da escola que lá funciona. Nós tivemos, em junho, os advogados de Mossoró abriram mão do seu São João festivo para fazer um São João solidário em função da Casa de Apoio da Criança com Câncer. Tinha lá um consultório odontológico que já vinha há meses sem funcionar, e a OAB fez o orçamento em torno de R$5.000, arrecadou juntamente com os advogados, recuperou esse consultório odontológico, e esse consultório hoje está funcionando. Numa ação das comissões da OAB, juntamente com a sociedade de Mossoró, e fizemos uma grande festa para aquelas crianças que estão lá no mês de junho. Posteriormente, no mês de agosto, no mês do advogado, nós fizemos uma ampla comemoração do Dia do Advogado, que passa no dia 11 de agosto. Fizemos uma ampla divulgação, um amplo evento com doação de sangue. Pela primeira vez, nós tivemos a parceria, mais uma vez, da Assembleia de Deus, com o consultório odontológico, com o consultório médico. Esse ônibus esteve lá fazendo limpeza de dente, aplicando flúor, teve o consultório médico atendendo aos advogados que naquele momento precisavam de fazer um exame, um pequeno exame ou uma consulta. Então, mais uma vez, agradecer essa parceria que nós temos com a Assembleia de Deus de Mossoró, que vem nos ajudando nessa gestão. No final do ano, nós fizemos também, juntamente com a UERN, o nosso Natal Solidário. A UERN tem um projeto que já vem há 19 anos, o nosso é mais novo, tem 6 anos, mas nós nos unimos com a UERN para trazer felicidade e trazer as crianças carentes
da escola pública da cidade de Mossoró um presente no dia de Natal. E neste dia, 22 de dezembro, nós estivemos na escola lá na comunidade Espinheirinho, Evilásio Leão, e entregamos às 144 crianças que lá estavam presentes, brinquedos, uma manhã de recreação juntamente com os professores de educação física da UERN. Então nós fizemos uma manhã de recreação. Então a OAB é isso, não é só uma entidade de classe, é sim uma entidade que olha para o cidadão, que defende o cidadão. Atividades nós fizemos em prol do abrigo Amantino Câmara, tivemos lá entregando donativos. Vamos retomar agora, no ano 2017, o projeto Fralda Solidária, que era um projeto anterior que nós tínhamos. Então, tudo isso vem mostrar e o papel essencial da OAB, essencial desta gestão 2016-2018, tanto a nível de Mossoró, como a nível estadual e a nível nacional, com o presidente Cláudio Lamarca, é sim não esquecer do advogado, preservar a sua prerrogativa, porque quando a gente está lutando pela prerrogativa do advogado, na verdade, a gente está defendendo o cidadão, porque eu costumo dizer, doutor Nazir, o senhor advogado sabe disso, quando eu tenho a minha prerrogativa violada, eu não estou perdendo nenhum direito. Quem está perdendo o direito é o meu cliente. Então a gente não esquece o advogado na defesa de sua prerrogativa no seu dia a dia, mas também estamos com um olhar todo especial para a sociedade de Mossoró e da região oeste. Doutor Canindé, além da sua extrema capacidade e competência, eu percebo na sua gestão uma sensibilidade muito forte. O seu gabinete praticamente, as portas não se fecham. E uma coisa muito linda que eu vi, eu tenho, como o senhor me referiu como advogado, 8 anos apenas, eu passei por umas 2 ou 3 gestões. E o senhor foi o primeiro presidente que ligou para mim no dia do meu aniversário. Eu acho que isso é lindo, isso aí marca, isso aí estimula a levantar a cabeça e saber que a nossa classe tem valor e nós somos reconhecidos. E desde já o meu parabéns, meu muito obrigado. Nazir, a gente tem essa, e as pessoas costumam dizer que porque a gente está presidente de uma instituição como a OAB, a gente tem que se portar de maneira A ou de maneira B. Eu sempre me portei assim, então não é nenhuma novidade para as pessoas estarem comigo, conversando. Eu estou dando o expediente, o compromisso que eu fiz com os advogados, eu estou cumprindo e vou cumprir, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro de 2018, que é o expediente de 9h30 da manhã a meio-dia, de 15h30 às 18 horas. Os advogados de Mossoró, a população como um todo, podem me encontrar na OAB para conversar, para tirar dúvidas, e na hora que eu sou chamado, como já fui chamado várias vezes, por coincidentes que acontecem com advogados, eu estou lá para defender a prerrogativa dele. Então a gente está atuando desta forma, uma forma talvez diferente das outras atuações, mas que eu acho que, como o senhor disse, e agradeço a sua deferência, vai marcar, e os demais presidentes que chegarão a partir de 2019 necessitarão de estar com essa gestão aberta para que a população também possa se aproximar da OAB, possa se aproximar dos advogados de Mossoró. Doutor Canindé Maia, presidente da OAB subseccional de Mossoró, dando aqui esse panorama geral das atividades de tão importante instituição. Então não sai daí, doutor Canindé, agora no próximo bloco, mais especificamente, vamos trabalhar a temática da crise do nosso sistema carcerário, né? Doutor Canindé tem sido chamado para várias audiências públicas ou mesmo outros veículos de comunicação, e dessa feita aqui no Dinâmico Direito vamos discorrer sobre essa temática. Não sai daí, voltamos já.
de volta com o programa Dinâmica Direito. Hoje estamos aqui com o presidente da OAB, Canindé Maia. Estamos aqui a adentrar agora, Canindé, nosso segundo bloco, sobre a temática específica da crise no sistema carcerário brasileiro. Nós temos aqui a quarta maior população carcerária do mundo. Só para os telespectadores terem uma ideia, são na média de 600, alguns estimam até em 700 mil detentos, seja por meio provisório, Canindé, sejam presos cumprindo pena. Estamos atrás dos Estados Unidos, da China, da Rússia. E muitas vezes, Canindé, é uma questão que não tem um cuidado essa temática e, vez por outra, acontece uma situação odiosa, horrenda nos noticiários. Em 2014, Canindé, tivemos em Pedrinhas, no Maranhão, algo parecido. Mas, na história recente do nosso país, no caso agora, na primeira semana de 2017, doutor Canindé, em menos de uma semana, 100 presos foram executados. E o nosso querido presidente, em uma das suas colocações, doutor Canindé, eu quero que o senhor comente aqui, ele citou esse fato, o primeiro ocorrido, 59 mortos, se não me engano, como acidente. Como o senhor viu essa declaração, como o senhor interpreta essa realidade tão gritante no nosso país, que é o sistema carcerário? Começando pela declaração do presidente Michel Temer, uma declaração infeliz, porque o Estado ele não pode se esquivar da sua responsabilidade dizendo que aconteceu um acidente. Um acidente é algo que você não pode prever. E o sistema carcerário nacional, ele prevê um caos. Ele está num caos, ele já vem esse caos há muitos anos por falta de investimento dos próprios governos. Sistema carcerário nacional, você tirando o sistema penitenciário federal, é de responsabilidade dos estados. E os estados, eles não têm condição financeira para albergar o preso na condição que a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, diz. Então, os presídios se transformam em depósitos de presos. Eu tive, no final do ano, juntamente com o doutor Rogério Barroso, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, o doutor Vitor Lobato, que é da Segurança Pública, e o doutor Jefferson Freire, que é da Comissão de Advogado Criminalista, nós tivemos, e o doutor Carlos Gameleiro, nosso vice-presidente, nós estivemos visitando a Colônia Penal Agrícola Mar do Negócio e a Cadeia Pública de Mossoró. Tivemos feito, uma semana antes, uma visita ao Presídio Federal, mas por diplomacia, porque o Presídio Federal que tem na cidade de Mossoró, nós temos 5 no país, o da cidade de Mossoró especificamente, é uma penitenciária de segurança máxima, um presídio de segurança máxima. Então lá não tem fuga, lá não tem contato de preso com preso, o preso passa realmente por uma triagem, o preso realmente é estudado para saber em qual local ele vai ficar. Então é um sistema totalmente diferenciado e caro. Ele serve para isolar aqueles presos que estão cumprindo pena para que eles não fiquem se comunicando e comandando a criminalidade, diferentemente do caos que vemos nas penitenciárias estaduais. Exemplo da Colônia Agrícola Mar do Negócio, lá tem mais de 600 presos, dentre eles uma parte feminina e outra parte masculina. Nós temos lá o sistema fechado e temos o sistema semiaberto, que os presos ficam soltos. E nós temos somente 5 agentes penitenciários. Eu conversava no dia lá com a doutora Arivaneide, inclusive levei um documento da OAB pedindo algumas providências, oferecendo à diretora administrativa do presídio alguns projetos de ressocialização, porque as penitenciárias realmente têm esse papel, ressocializar o preso para devolver ele para a sociedade, e ela não está fazendo esse papel, as penitenciárias não fazem esse papel. Nós oferecemos, e aí esse projeto era projeto de horta comunitária, era criação de animais, vários projetos, porque lá nós temos uma penitenciária agrícola. E nós vamos, em parceria com a direção da Colônia Agrícola Mar do Negócio, ver se nós podemos humanizar mais a prisão, apesar de não comportar aquela quantidade de presos. E naquele dia, ela me dizia, tem a responsabilidade administrativa de manter os presos em segurança, dizia que a dificuldade que ela tem quando um advogado, e aí tocou a gente, advogado OAB, quando um advogado vai fazer a visita àquele preso que ele atende, o advogado tem que entrar, pessoal, imaginem só o terror, tem que entrar para o pavilhão juntamente com 100 presos, 150 presos, porque ela não tem um agente penitenciário para trazer o preso
para ser atendido no lugar reservado, porque ela tem 4 agentes lá dentro e os 4 agentes ficam direto dentro do pavilhão sem poder se separarem presos deles. Então, o sistema carcerário está falido. Eu vi 2 coisas que me machucou bastante. Primeiro, a declaração do secretário de Segurança do Estado, Dr. Virgulino, que disse que o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte está sob controle. Ele usou o termo, graças a Deus, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte está sob controle. E eu digo a ele, graças a Deus, realmente, porque somente um milagre de Deus e a força de Deus para nós não termos aqui no Rio Grande do Norte rebeliões e mais rebeliões. Nós sabemos que nós temos duas facções aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, o Sindicato do RN e o PCC. Atualmente eles estão vivendo em harmonia dentro dos presídios. A gente sabe que quando eles não estão em harmonia, acontece o que aconteceu em Natal, toca fogo em ônibus, atira em cadeia pública, atira nas delegacias, faz atentado de todos os tipos. Então, graças a Deus, eles estão em harmonia e nós não estamos passando por um caos como está lá no Amazonas e como está também em Roraima. E outra declaração, um vídeo que me mostraram, não sei quem era a pessoa que estava falando, mas a pessoa dizia numa declaração que tem mesmo que ter uma chacina daquela toda semana para acabar com os presos do Brasil. Olha, pessoal, e quando a OAB disse que ia levar à Corte de Direitos Humanos essa discussão, foi criticada. Criticada porque no texto, no áudio, no vídeo, a pessoa dizia, agora a OAB vai se meter para defender bandido. Direitos humanos é direito do humano. E o Estado é responsável, tanto pelo humano que está albergado sobre sua custódia, como pelo cidadão que está na rua. Eu vi hoje no jornal local uma declaração que Mossoró tem 208 policiais. Uma cidade com 300 mil habitantes, 208 policiais, não tem como fazer a segurança pública da cidade de Mossoró. Então nós estamos no caos total do nosso sistema carcerário. Então nós precisamos repensar. O governo federal vai designar milhões e milhões para a construção de presídios. Mas o difícil não é você construir uma bela casa. O difícil é a manutenção da bela casa. O Estado do Rio Grande do Norte, principalmente o Estado do Rio Grande do Norte, não tem condição de manter presídios da forma que está lá para que a execução da pena seja feita de acordo com a lei. Então, não adianta construir mais presídios. O que adianta é procurar saber, muitos presos estão ali no sistema carcerário, ainda com pena cumprida, outros já tendo condição de sair provisoriamente, mas a Defensoria Pública não tem gente suficiente para fazer essa defesa e muitas vezes os presos não têm condição de pagar um advogado. Então, precisa ser repensado como um todo o sistema carcerário do Rio Grande do Norte e o sistema carcerário do Brasil. Tocando nos próximos blocos, vamos já falar em outros problemas, mas para fechar esse bloco, o senhor falou aqui essa questão da ressocialização do preso. Mas no sistema atual, doutor Canindé, não é possível. O camarada, por qualquer tipo de crime, entra na penitenciária para cumprir provisoriamente, mesmo que seja, mas é misturado com assassino, com sequestrador. Esse sistema atual tem que ser repensado ou mesmo cumprindo a lei, não é, doutor Canindé? Eu ouvi também, isso aí nos deixa triste, quando a pessoa diz que os presídios é uma faculdade do crime. Por quê? Porque o cidadão que comete um crime de bagatela, muitas vezes ele rouba uma lata de leite, o furto, ele não tem justificativa, é furto de qualquer jeito, mas a pena dele é uma pena de bagatela, muitas vezes perdoado pelo juiz criminal, mas ele é jogado dentro da cadeia pública provisoriamente. Ele é jogado muitas vezes quando tem uma condenação de 3 ou 4 meses, o cara joga ele lá enquanto faz uma revisão penal. Então, quando ele está lá, ele passa por todo tipo de ameaças. Eu vi presos que não querem sair do sistema prisional, estão mais seguros dentro do sistema prisional do que se ele sair para a rua porque está ameaçado de morte. Então, o sistema carcerário precisa realmente ter uma triagem, ter uma separação daqueles presos. Hoje você só alberga separadamente presos que estão detidos por falta de pagamento de pensão alimentícia e alguns outros de situações especiais, mas a maioria vai para o bolo, fica, por exemplo, eu estava na cadeia pública Manuel Onofre, juntamente com José Fernandes, o diretor, fazendo uma visita, e celas lá que comportam 8 presos, que tinha menos, tinha 15. A média era de 15, 16 presos, ou seja, praticamente o dobro. E graças a Deus, como disse o nosso diretor, eles respeitam a hierarquia. Na hora que tem uma visita, eles se sentam, eles se organizam para caber 18 presos, 16 presos, num espaço que, na verdade, só caberia 8. Então,
O sistema carcerário precisa ser repensado, precisa ser redesenhado e redistribuído. E não construir, como disseram agora, construir uma penitenciária para 1.500 presos. Quanto custa 1.500 presos? Quanto custa a manutenção da penitenciária? O Estado vai ter condição ou vai virar um depósito de presos? Então a gente tem que repensar e estudar mais e mais o sistema carcerário do Brasil e principalmente do Rio Grande do Norte, onde a gente vive, que é a nossa província. Vamos agora chamar um rápido intervalo. Estamos falando aqui com o presidente da OAB, Canindé Maia, e vamos prosseguir nossa conversa sobre a crise do sistema carcerário. Então não sai daí, voltamos já. Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Kleber Maia e quero convidá-lo a assistir o programa Doutrinas Bíblicas, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com reprise no dia seguinte, a partir das 11 horas da manhã. Certamente você será abençoado em acompanhar esta programação. Estamos de volta com o programa Dinâmica Direito. Estamos conversando aqui com o presidente da OAB, Dr. Canindé Maia, tocando um assunto muito sensível, a crise do sistema carcerário no nosso país. Ele já tocou um pouquinho em Mossoró, a gente pode voltar ao assunto também, já que a nossa cidade não está diferente das outras regiões do nosso país. Doutor Canindé, essa questão muito sensível, aconteceu lá em Manaus, a questão da revista, a questão da triagem. Pasmem, caros telespectadores, foi encontrado metralhadoras, facões, pistolas, 9mm, pistolas, né, com carregadores, naquele movimento, naquela situação. Como é que isso acontece, Canindé? Como é que é possível? Né? É bem verdade, né? Eu já atuei na área criminal, o senhor falou a realidade do Presídio Federal é totalmente diferente. Eu contei, para falar com o meu cliente, eu contei 7 portões
e 2 revistas, né, que eu participei. A questão, né, tem aquele aparelho que você entra, aquele raio-x, uma espécie de raio-x, e outra entrevista também, fiz todo um protocolo. E por que nos presídios estaduais é corrupção, o problema é esse? Será que o problema é falta de investimento? Como o senhor diagnostica essa realidade? Na verdade, falando um pouco do Presídio Federal, você precisa fazer um cadastro prévio para poder atender seu cliente lá. Você precisa mandar os seus documentos para que a Secretaria de Interior e Justiça, o Ministério da Justiça, faça uma varredura total na sua vida, para saber se você respondeu por crime, alguma coisa, para poder liberar o seu acesso. E o acesso é como você disse, você começa logo no primeiro portão, que você tem que sair do seu carro e abrir todas as portas, para que uma câmera verifique seu carro por dentro, se vai outra pessoa além de você e daquelas pessoas que se apresentaram nos vídeos da frente. Depois você passa por outros lados, sem contar que até mesmo o zíper da sua calça tem que ser um velcro, porque você vai ter dificuldade de passar no detector de metal diante da sensibilidade dele. São 3 portões com detectores de metal. Além do mais, você não tem acesso, contato físico com o preso. Você tem um parlatório com um vidro e um telefone. E o parlatório é monitorado para a segurança do advogado e dos agentes. Então, falando da situação das revistas, eu costumo dizer, eu vi a polêmica dos bloqueadores de celulares nas penitenciárias do Rio Grande do Norte. Nós tivemos rebelião, queima de ônibus e tal, e só se atribuía à colocação de bloqueador de celular. Eu tenho um pensamento polêmico sobre isso, e hoje eu vi uma declaração do juiz Henrique Baltazar, que é outro também que faz umas declarações pesadas, e as declarações que são polêmicas são aquelas que desagradam as autoridades, né? E o juiz Henrique Baltazar, quando ele fala com propriedade e diz algumas coisas sobre o sistema carcerário, e isso desagrada as autoridades de segurança do país, segurança do Mossoró, do Rio Grande do Norte. Na verdade, quando se fala em instalar bloqueador de celular, eu digo, olha, não precisava de bloqueador de celular se as autoridades tivessem a austeridade de não deixar o celular entrar no presídio. E me desculpem a minha ignorância, falo porque conheço o sistema carcerário, falo porque visito o sistema carcerário, não atuo na advocacia criminal, mas por ordem de ofício, atuo, vou, visito, mas não me cabe na cabeça que entre dentro de presídio armas, entre dentro do presídio, telefone celular, sem anuência daquelas pessoas que estão à frente da revista, sem as pessoas que estão à frente da instituição. Então, é muito difícil, como o senhor citou o exemplo de Manaus, de achar pistola .40, de se achar junto com os presos metralhadora, de achar junto com os presos telefone para que eles usem redes sociais. Então, isso não acontece sem anuência de alguém do sistema, sem anuência de alguém técnico. É difícil entrar isso na minha cabeça, que alguém possa passar por uma revista, ou aí você pode ir para uma simples festa, se você vier com um litro de uísque, o cabo ali acha o litro de uísque. Se você vier com uma faquinha, o cara passa um detector de metal, acha uma faquinha na entrada de uma festa. Imagine numa penitenciária que o preso tem que estar totalmente isolado. Então isso é uma situação crítica que tem que ser revista. As revistas e a triagem, por exemplo, nos alimentos, tem que ser mais austera, feita com mais cautela, com mais cuidado, com mais precisão, e até mesmo tentar identificar quem são as pessoas que deixam isso passar. Vi hoje no jornal de circulação na cidade a declaração de um preso, né, que disse que todas as fugas que tem nos presídios no Brasil, ela é facilitada. Ninguém consegue serrar uma cela ou cavar um túnel sem anuência. Então, isso está sendo investigado e acho que isso vai, talvez, seja, se for sério, seja a Operação Lava Jato do sistema carcerário. Vamos levar a sério isso e levar a profundo. Se o preso disse isso, outros presos também dirão isso, porque também é estranho alguém dentro da sua casa serrando uma grade e você não escutar. Alguém dentro da sua casa cavando um túnel, e se tem revista todo dia, você não vê a areia desse túnel, nem o buraco desse túnel. Então, é muito estranho essas condutas. Doutor Candé, um dos objetivos do encarceramento é evitar que aquele delinquente cometa mais crimes. Mas não é isso que acontece. O que acontece na nossa realidade foi que essas pessoas ainda têm, mesmo dentro daquelas 4 paredes da cela, ainda têm facilidades para cometer outros crimes, seja através de um telefone celular, redes sociais. É interessante que eu li hoje que a ordem do comando para a chacina lá em Manaus foi de um presídio lá no Mato Grosso do Sul. É uma realidade gritante, né, doutor Candé?
Na verdade, a comunicação entre os presos, e nós tivemos o exemplo que aí nós temos que defender realmente o advogado, mas temos um exemplo na advocacia, no Rio de Janeiro, advogados que foram detidos e presos porque estavam servindo para levar recado e trazer recado de facção e não fazendo o seu métier, que é defender realmente o direito do seu cliente. Mas isso está sendo apurado tanto pela OAB como pela Justiça. Mas essa coisa de você ter no sistema carcerário informações trocadas via telefone, via recado, via visita. Então, a família tem direito à visita, e a visita é sigilosa. Então, quando o familiar vai lá, ele pode levar um recado. Mas mais triste ainda não é levar o recado, a família levar o recado. É sim o preso se comunicar e dar ordem por telefone, como nós conseguimos gravar, que o Estado do Rio Grande do Norte conseguiu interceptar algumas ligações de determinação, acho que do presídio de Alcaçuz, determinando aqueles incêndios na cidade natal, tocar fogo em ônibus, atentado contra trem, isso e aquilo outro. Então, é triste você ver isso e ver que realmente o crime vem a ser o nome mais correto. O crime é organizado e a segurança pública é desorganizada. Doutor Candé, pessoas mais humildes nos procuram, né? E diz que o prejuízo em manter o filho dele na cadeia é enorme. Ela fala para ter aquele metrozinho quadrado do colchão dele é R$300, né? Para entrar comida, né, para ele tem que dar uma cesta básica, uma feira para o dono da cela. As autoridades do presídio ou da cadeia pública não tem essa dimensão. Se todo mundo sabe, doutor Candé, as pessoas, a família do detento sabe, eu como advogado sei, será que essa realidade, essa situação não pode ser, né, extinta, infelizmente? Vai permanecer? Vai perpetuar? Doutor Nazil, a gente tem os impérios dentro dos presídios, né? Aqueles líderes dentro dos presídios que comandam. Então, quando você chega no presídio, você é ingresso novo daquele presídio, você tem que se associar a algum daqueles líderes. Isso corre todo mundo sabe disso, mas quem deve tomar conta realmente disso, e acho que está falhando um pouco, é a corregedoria, o juiz corregedor daquele presídio e o Ministério Público, que faz parte da corregedoria daquele presídio. Então, e o próprio diretor daquele sistema. Então, se não faz isso, e aí as mães, como o senhor disse, que uma mãe procura, diz, olha, eu tenho que pagar toda semana R$300 ou R$400 para meu filho se manter vivo dentro da cadeia. Então, essas histórias chegam e não são apuradas. Então, acho que caberia às autoridades judiciárias e às autoridades militares, ou mesmo as autoridades da segurança pública, avaliarem e analisar essa situação e ver uma forma de mudar isso. Mas ainda continuo dizendo que o crime realmente é organizado. Você, aqui em Mossoró, se você for visitar a cadeia pública, o senhor que atua, vai visitar a cadeia pública, você tem 2 pavilhões. Um pavilhão do sindicato do RN e um pavilhão do PCC. Quando ele chega, ele passa por uma triagem para saber qual facção ele está mais afinada para colocar ele. Então, as regalias ou os direitos que uma facção tem, a outra tem que ter também, senão ela faz uma rebelião lá dentro. Então é incrível você ouvir as histórias que os agentes penitenciários, que os diretores, que aquelas pessoas, aqueles atores que vivem lá dentro nos contam como é que eles fazem o dia a dia de uma penitenciária, tendo o mínimo possível de agente para poder dar segurança a todos que trabalham e os que vão trabalhar lá dentro como advogados. Doutor Candé, eu quero aqui prestar a minha homenagem a esses homens corajosos, mulheres corajosas, agentes penitenciários. São homens, não é questão financeira ali, não. Ali são uma chamada que ele tem que saber que todo dia, quando ele vai trabalhar, ele está com um alvo nas costas. Né, doutor Candé? Mas meu reconhecimento, essa minha homenagem também, não me escusa de dizer situações que eu vi, né, de agentes sem o coturno, de chinelo, com a arma fora do coldre, em cima de uma mesa, de um birô. Será que é falta de treinamento? Será que eles não tiveram um preparo, doutor Candé? Eu estava visitando uma penitenciária, nas visitas que nós fizemos, uma cadeia, e foi observado por um dos colegas que estava conosco, o doutor Vitor Lobato, que estuda bastante a segurança pública, a forma que um agente ia conduzindo 2 presos. Ele estava com a sua arma na mão, né? E de uma forma que não era para ele estar conduzindo a arma daquele jeito. A arma deve estar no coldre e ele com a mão no coldre. Então ele estava com a arma na mão, conduzindo um preso. Então ele fez essa observação e isso ficou na minha cabeça. Então, muitas vezes é o próprio
relaxamento desculpem, o próprio relaxamento do agente penitenciário e a falta de treinamento. Ele passa por um treinamento inicial e depois ele não tem uma reciclagem. Então o tempo vai relaxando ele e vai deixando que ele fique realmente se sentindo em casa e em segurança, apesar de não estar, porque a quantidade de presos é bem maior do que a quantidade de agentes para manter toda aquela estrutura de presídio funcionando. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Canindé Maia sobre a crise do sistema carcerário no nosso país, nossa região aqui, que ele tem um panorama junto, né, com a Comissão de Direitos Humanos, tem feito esse estudo. Então, não sai daí, voltamos já. Conheça o site da nossa emissora www.radiolibertadora.com.br. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o presidente da subseccional da OAB em Mossoró, Dr. Canindé Maia. Conversamos aqui sobre a crise do sistema carcerário no nosso país, na nossa região. Dr. Canindé Maia, vamos já para as considerações finais, estamos no último bloco, mas vamos falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Segurança, né? O nosso querido, excelentíssimo Michel Temer convocou, está para convocar nas próximas semanas e fala de investimentos, milhões de reais no sistema de segurança. É só questão de dinheiro, doutor Canindé? Como o senhor vê para solucionar, dar uma luz aqui nessa questão? Vou usar um termo que minha mãe usava, né? Dinheiro só não resolve quando é pouco. Mas no caso do sistema penitenciário brasileiro, no sistema prisional brasileiro, não é só isso. Ele precisa passar por uma reestruturação. Eu vi que o presidente Michel Temer está convocando os governadores, os secretários de segurança e os secretários de Interior e Justiça para que eles façam um plano nacional para investimentos em construção de novos presídios, de novas cadeias, novos presídios provisórios, presídios definitivos nos estados. Para o estado do Rio Grande do Norte, inclusive eu vi uma declaração do ex-presidente do Tribunal de Justiça na posse do doutor Expedito. Dr. Cláudio Santos disse que determinou e designou 18 milhões de reais para a construção de um presídio no estado do Rio Grande do Norte. Olha, vou dizer o que eu disse no bloco anterior. O problema não é construir, o problema é manter. Os estados precisam, principalmente no nosso estado do Rio Grande do Norte, adequar e reordenar o seu orçamento da área de segurança pública. Hoje nós não temos orçamento, nós temos a segurança pública como um todo na área de policiamento ostensivo sucateado. Nós temos carro com pouco combustível, temos poucos carros, temos carros somente com 2 policiais fazendo rota. Nós temos 208 policiais na cidade de Mossoró, fora os que tiram férias, que estão de licença à saúde. Então, se você for para o sistema carcerário e entender que construção de presídio é solução, não é. Lembro que em governos passados foram devolvidos valores de recursos que vieram para a construção de presídio, acho que da ordem de 14, 15 milhões de reais, esses valores passaram por 2 governos e foram devolvidos porque os governos não vê como manter essa nova estrutura. Então,
cadeias e penitenciárias que comportam 208 presos, tem 1.500, 1.300, então um absurdo um depósito de presos. Então, o presidente Michel Temer está correto em chamar para essa luta, mas a luta não é só de construir, a luta é para construir, manter e fazer as adequações que forem necessárias ao longo do tempo. E não podemos construir mais penitenciárias como é a de Alcaçuz. As pessoas brincam, e um dia eu vi uma charge na Tribuna do Norte, que tem até semáforo nos túneis embaixo da penitenciária de Alcaçuz. Porque fizeram em cima de uma duna de areia. Então você passou pelo aquele primeiro, você sai tranquilamente. Então precisa ter uma nova estruturação. Talvez aí é utopia a gente dizer que copiar o presídio de segurança máxima federal ou pegar um exemplo das MACs, né, das penitenciárias americanas, que é mais ou menos o equivalente ao que é o preso na penitenciária federal, um preso por cela. Talvez seja utopia a gente entender disso, pensar nisso, mas a gente pelo menos podia tirar o exemplo disso e construir um sistema carcerário estadual digno para que aquele apenado cumprisse a sua pena com dignidade e pudesse realmente ser ressocializado e não virar um criminoso quanto mais, ou seja, cada vez mais ele comete crimes, ele agrava a sua pena dentro do próprio presídio, cometendo crime lá dentro, depois ele sai e a sociedade o renega e ele continua cometendo crime e volta de novo para o sistema penitenciário. Então, eu acho que essa atitude do governo é nobre, mas tem que ser repensada da forma de dizer, não é só dar o dinheiro para construir, é dar o dinheiro para construir e acompanhar esse crescimento e essa evolução do sistema carcerário e também fazer as revisões penais que são necessárias, que aí tem muitos presos que estão já prontos para ir para a rua no sistema semiaberto, tem outros que já cumpriram a sua pena e não existe a contagem de pena. Uma coisa que no sistema penitenciário federal, aquele preso que é do sistema estadual, que é transferido por qualquer motivo para o sistema federal para ser isolado, a primeira coisa que faz é a contagem do tempo que ele tem para cumprir a sua pena. Doutor Canindé, aconteceu nos Estados Unidos, né, a questão da privatização dos presídios. Em alguns presídios, acho que em Minas Gerais tem questão de privatizar mesmo, e deu certo. O que falta para colocar essa iniciativa para frente, de privatizar os presídios no nosso país? A privatização ela é uma coisa complexa e complicada. A gente costuma dizer que o que é público não funciona e o que é privado funciona bem. O que é privado, ele sai caro, talvez ele seja caro porque ele funciona bem. O que é público é muito relaxado, que não era para ser assim, porque é o nosso dinheiro que está ali envolvido, então ele deveria ser bem administrado. Então eu acho que uma das soluções é fazer esse protótipo, esse teste em privatização de algumas penitenciárias, alguns estados. Eu sei dessa situação do estado de Minas Gerais, uma pequena penitenciária, ela alberga poucos presos, mas só no limite que ela tem realmente. Salvo engano, não lembro exatamente o valor que é pago por cada preso pelo estado de estar lá dentro, mas é um valor bem menor do que gasto nas penitenciárias federais, que aí um preso federal passa de 15 mil reais por mês, então é um valor bem menor e é bem maior do que hoje tem na estrutura da segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Doutor Canindé, estamos chegando à conclusão, quero agradecer as suas colocações, seu diagnóstico a respeito sobre o sistema carcerário no nosso país, nossa região, e desde já abrindo espaço para o senhor falar aqui, em 2017, projetos para a questão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Tonazeu, o senhor acompanhou a nossa luta, a nossa caminhada na campanha para chegarmos juntamente com essa diretoria ao OAB, esse triênio em 2016 e 2018. Nós apresentávamos aos colegas naquela época 32 metas e graças a Deus e a ajuda da diretoria, a contribuição dos advogados de Mossoró e da região oeste, nós conseguimos bater 17 metas no ano 2016, ou seja, mais do que 50% do que tínhamos prometido. Traçamos mais 11 metas para o ano 2017. Dentre elas, eu cito as mais importantes. Nós temos um provimento do Conselho Federal da OAB, o provimento 164/2015, que fala e trata de políticas diferenciadas para a mulher advogada. E nós vamos fazer no mês de março um mês e um evento específico para a mulher advogada, com consultas, com palestras, com valorização da advocacia feminina. A OAB estadual já começou, um dos itens do provimento é colocar na identidade de advogado o termo advogada. Hoje as advogadas já estão recebendo o termo advogada. Nós teremos esse evento no mês de março, que está sendo organizado pela Comissão da Mulher Advogada.
Nós teremos também no próximo ano, se Deus quiser, a partir de fevereiro, volta do recesso em janeiro, nós vamos entrar em contato com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente em Mossoró. Nós sabemos da deficiência que essa Defensoria tem de atuar, porque nós temos 5 defensores aqui em Mossoró, atuando 4 e 1 de licença, e nós sabemos da demanda que tem essa Defensoria. Nós iremos fazer uma parceria em prol da sociedade de Mossoró, que é uma parceria para, juntamente com a Defensoria, cadastrar advogados para atuar como advogados dativos, juntamente com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, para fazer revisões penais, revisões criminais, para ver se a gente consegue desafogar o sistema carcerário. Ajudar aquele cidadão de Mossoró que não tem condição de pagar um advogado, vai à Defensoria, a Defensoria vai ter um cadastro de advogado dativo, juntamente com a AB, vai encaminhar aquele advogado para atuar, que a gente chama agora, que já está no nosso Código de Ética, a advocacia pro bono, ele vai atuar de graça para ajudar aquele cidadão que necessita. Então é mais uma atuação da OAB em função da sociedade. Mas não vamos esquecer também do advogado que está chegando na ordem, daquele advogado que ingressa na ordem, aquele advogado que está iniciando a sua carreira sem experiência, só com a experiência de um estágio do banco da faculdade. Nós vamos, já no primeiro ordem de debate, nós vamos lançar o orientador jurídico. Foi um compromisso nosso, uma promessa nossa. Cada advogado que receber a sua carteira vai receber uma cartilha com o nome dos orientadores jurídicos de cada área. Nós vamos fazer uma triagem lá e um exemplo, Dr. Nazeu atua na área criminal, então vai ter Dr. Nazeu e vários advogados da área criminal. Quando um cliente procurar aquele novo advogado, ele com pouca experiência, não souber tratar o direito daquele cliente, ele vai pegar a carteira, vai olhar quem é o advogado que está atuando no direito penal e criminal, que está como orientador jurídico, ele vai ligar para aquele orientador, ele vai dar orientação qual medida ele deve tomar e qual peça ou qual forma ele deve aplicar no direito daquele cliente. Claro que nós não vamos, o orientador jurídico não vai dar peça pronta, não vai passar minuta de peça, ele vai orientar como o advogado deve fazer e estudar juntamente com ele aquele processo. Então, se Deus quiser, no mês de março, já fevereiro, março, nós vamos lançar esse projeto do orientador jurídico. Então, é um projeto dinâmico e que a gente vai conseguir dar vazão e ajudar também aos jovens advogados, aos novos advogados. Nós temos também um projeto magnífico que vamos lutar. Nós temos 2 varas da Fazenda Pública em Mossoró, nós tínhamos uma vara, se transformou em 2, abarrotadas de processos que podiam estar sendo tratados em seara especial, então nós vamos lutar pelo juizado especial da Fazenda Pública, para que as pequenas montas de discussão contra Estado, contra município, seja levado esse juizado especial para desafogar. Nós temos 20 mil processos, 10 em cada vara, e muitos deles poderiam ser tratados no juizado especial. Então, das 11 metas, eu estou citando essas 4, que são as 4 que nós temos mais, vemos como mais efetivas para que nós possamos trabalhar. Uma delas, eu já falei aqui no início, é uma 5ª, que é a TV OAB Online, ela já está no ar em sistema de teste, mas se Deus quiser, vai conseguir efetivar. Então, as 11 metas, se Deus quiser ajudar os advogados de Mossoró e da região, nos ajudar, a nossa diretoria, o nosso conselho, nós vamos conseguir bater as 11 metas de 2017 e com um avanço. O presidente Paulo Coutinho esteve aqui no final do ano para uma prestação de contas e anunciou um centro de inclusão digital para os jovens advogados. Inclusive, os móveis já chegaram. Eu estou montando naquela primeira sala da OAB, a sala da secretaria, eu teria a secretaria dali. Estou montando, vão ter 12 computadores e aquele advogado, no momento que ele receber a sua carteira da ordem, ele já vai agendar uma aula com os instrutores para que ele tenha condição de começar a conhecer o PJE e sistemas como um todo, dentro do Centro de Inclusão Digital, dentro com advogados e com instrutores que têm capacidade de orientá-lo, como é que ele deve entrar e como é que ele deve cadastrar. Então é um avanço, não estava nos nossos planos, mas o Dr. Paulo Coutinho, nosso presidente estadual, anunciou e a gente abraçou essa causa e, se Deus quiser, em fevereiro vamos inaugurar. Doutor Cândido Maia, em nome do pastor Wendel, do irmão Rogério, né? O Rogério Barroso também, que fez essa ponte aqui entre nós. O senhor está cercado de uma equipe, homens batalhadores, homens esforçados, né? As comissões têm dado êxito e resultado. E quando eu apertar a sua mão aqui, dá o meu muito obrigado, quero estar homenageando todos esses homens, todos os advogados, toda a sua equipe, as meninas da secretaria, que sempre nos recebem tão bem. E fazendo isso, doutor
Canindé avançando nas conquistas, né? Firmando as que 2016, avançando sempre mais. E agradecendo a oportunidade, o senhor está aberto em outras oportunidades de estar aqui, bem como as comissões da Ordem. Tunazio, eu agradeço por tudo que a TVAD vem fazendo pela OAB Mossoró, a participação, a luta, nos convoca, a gente sempre vai estar aqui falando. E também dizer da felicidade que veio, da notícia que veio, que a Assembleia de Deus adquiriu a Rádio Libertadora e vai para o prefixo FM. Então é uma maravilha a evolução também desses canais de comunicação. E agradecer a Deus, agradecer ao senhor pela sempre elogiosa participação que faz quando estamos juntos. Agradeço, quero a colaboração sempre. O pastor Rogério Barroso é um lutador da nossa gestão, é um cara que tem uma visão bem ampla de direitos humanos, está lá nos ajudando. E agradecer a todos, dizer a todos os advogados de Mossoró e de região que a OAB está aberta todos os dias. Hoje nós voltaremos com o nosso expediente normal. Até ontem estávamos com o expediente reduzido até às 13 horas. Dizer que estamos de portas abertas para receber os advogados e advogadas de Mossoró e da região e todo cidadão de Mossoró que tem alguma dúvida que vá lá na nossa OAB que a gente vai esclarecer. Muito bem, esse aqui é o nosso querido Canindé Maia, presidente da OAB subseccional de Mossoró, que nos deu aqui um panorama geral das atividades da Ordem, bem como nos deu aqui seus posicionamentos a respeito sobre a crise no sistema carcerário do Brasil, da nossa região. Doutor Canindé, vamos continuar, né, fazendo a nossa parte, pedindo a Deus também que as autoridades façam a parte dele. A OAB também vai cobrar, está em cima, né? Vamos tentar chamar, doutor Canindé, outras autoridades para tentar nos dar uma luz sobre o sistema carcerário. Vamos tentar convidar o doutor Cláudio Mendes, que é juiz da vara de execuções penais. Ele, inclusive, tem um trabalho muito bonito, né? A questão da leitura das literaturas para tentar abater dias de pena. Então, a temática não se esgota aqui. O doutor Canindé foi muito feliz nas suas colocações, contribuiu muito bem com a temática da questão da crise do nosso sistema carcerário, e esse foi o nosso programa Dinâmica Direito, trazendo as autoridades, trazendo personalidades jurídicas e tratando de temas atuais sobre a questão do mundo jurídico, nosso Brasil e a nossa região. Então, continue também com a programação da TVAD Mossoró. Logo após teremos a programação dos jovens. Permaneça conosco e até o próximo sábado no programa Dinâmica Direito.